Uma consideração sobre a estética do Up. Eu acho o Up o subcompacto mais bem resolvido esteticamente do mercado. Ele tem linhas sóbrias. Então, na Europa ele foi lançado em 2011 e até hoje ele se mantém um carro atual e é um dos carros mais vendidos da Europa. Por quê? Porque ele é um carro com design sóbrio, né? E realmente muito bem feito, com soluções estéticas muito requintadas. Uma das quais você pode ver, outros modelos subcompactos eles não têm isso. Vocês podem ver que há esse requinte de você fazer a junção. Isso aí está presente no Polo também. Isso aí normal, esse tipo de solução estética que eu vou ressaltar, ele é presente só em carros mais sofisticados e ele está presente no Up. Você tem um requinte de fazer a junção de porta junto com a divisão dos vidros, com a área vidraçada. Então, se você olhar outros carros, como por exemplo, até mesmo o Fiat Argo ou o Fiat Mobi, você vai ver que você tem os vidros e depois você tem um outro risco de carroceria que faz a divisão das chapas. Isso acaba poluindo muito o visual do carro. E isso não acontece no Up. Pode ver que no Up você não tem isso. No Gol você tem. No Gol você tem uma divisão, um risco lateral, né, na carroceria decorrente da transição de chapa, mas aqui não. Então aqui eles têm essa área envidraçada aqui, que você tem essa solução estética realmente ficou bem interessante. É uma solução de requintada em termos de construção, e você tem essa coluna B central aqui que também está disfarçada, né? Então você tem uma uniformidade da área envidraçada. Então isso é uma coisa muito interessante. Uma outra questão que é bem legal no Up é essa coluna C, que de certa forma ela emula um pouco o que tem no Golf, né? Porque é uma coluna C muito larga e acaba plantando o carro aqui, ó. Ele acaba centralizando o desenho dele aqui bem em cima da roda traseira. Então acaba dando esse aspecto do carro estar plantado, um carro mais esportivo. Então isso é bem legal. Em relação à traseira, eu acho um design irretocável, principalmente na versão TSI, né? A versão TSI ele trouxe para o Brasil o fato de ter essa tampa preta que é tradicional no Up europeu, e realmente o visual fica muito legal. Eu vi algumas pessoas reclamando em relação ao design das lanternas do modelo nacional em relação ao do modelo europeu nessa linha 2018, mas sinceramente eu acho que o sistema de iluminação está muito legal, mesmo à noite. Vocês podem ver essa solução nova, ficou legal, ficou requintada. Evidentemente o modelo europeu é um pouco mais sofisticado, porque eu acredito que tem algumas versões lá tem uma iluminação em LED. E aqui, evidentemente, por questão de custo, né? Então, a gente pode ver que na parte inferior a gente tem um difusor traseiro, os para-choques são um design muito limpo e realmente muito agradável mesmo. Então, em termos estéticos, você olha o Up, ele está há muito tempo no mercado, ele não envelhece. Por quê? Porque é um design sóbrio, elegante, que não abusa. Você tem o quê? De linhas laterais. É uma linha muito tênue aqui na parte inferior e tem essa outra linha que apenas faz uma divisão da carroceria, né? Então, que acaba dando solidez estrutural ao desenho. E nós temos uma dianteira, que aí é um aspecto de design que você tem uma dianteira muito curta. Por quê? Porque o Up ele é um carro feito para ter apenas motores de 3 cilindros. Nessa versão TSI, eles acabaram ampliando um pouco o para-choque, então o carro acabou ficando 8 centímetros maior em relação ao Up convencional. Ele cresceu, hoje ele tem 3,68 metros, porém, mesmo assim ele tem uma dianteira muito curta, que só cabe motores de 3 cilindros, né? A gente pode até mostrar aí. Mas a estética é muito agradável também, principalmente nessa versão TSI. Você tem faróis com design trapezoidal, bastante agressivo, e esse elemento preto na parte inferior, que antes o Up tinha um sorriso aqui, né? E agora não tem mais, agora ele está com esse aspecto bem agressivo e bem característico. Então ele ficou realmente bem interessante. E o interior, né? Só vamos dar uma olhada aqui no motor, para vocês verem como esse compartimento do motor é realmente fantástico.
porque é um compartimento muito compacto e muito bem organizado. Não cabe um motor de 4 cilindros aqui é só motor de 3 cilindros, aí no caso um motor de 3 cilindros que vale como um 2.0, de tão potente que ele é. O motor 2.0, esse motor TSI do Up, que é o mesmo que é usado com alguns ajustes no Golf, né? TSI de 125 cavalos, e o motor que agora está sendo chamado de 200 TSI para o novo Polo. Então, um motor fantástico. Mas voltando à questão estética, o design realmente da dianteira muito agradável. Então o Up, na minha opinião, é o subcompacto. Aliás, é um dos compactos mais bonitos, mais bem resolvidos do ponto de vista estético no Brasil. E o interior também ele segue essa linha. Essa linha sóbria e elegante. Vamos olhar aqui, ó. Você tem um painel que tem uma ergonomia também muito agradável. Você tem uma posição de dirigir perfeita, né? E essa solução aqui, eu vejo algumas pessoas reclamando do fato de você ter algumas partes do interior aqui pintados na cor da carroceria. E isso é uma solução estética porque o Up faz referência ao Fusca, que é um modelo icônico da Volkswagen. Então ele tem alguns referenciais do Fusca, e entre os quais essa pintura aqui. Então não adianta, isso aí é um aspecto de design do carro, né? E realmente fica bem agradável. O Fusca, por exemplo, o Fusca atual, ele tem essa parte aqui também pintada. Então no Up isso aí ficou bem interessante. Esse painel do modelo 2018, o volante é o mesmo da Volkswagen, é um volante que tem uma pega muito boa. E o aspecto geral tem muita ergonomia, você tem toda essa parte central aí do painel, com todos os comandos agrupados e, enfim, uma quantidade boa de porta-objetos. Você tem aqui um porta-objetos na porta que comporta uma garrafa, aqui nas duas portas. Então é um carro realmente, o espaço interno é muito bom para um compacto desse tamanho. Então, em termos de design e de funcionalidade, ele realmente é fantástico no Up. Então, eu particularmente sou muito fã, gosto muito do design do Up. A única coisa que eu acho que faz falta nesse carro é a questão do câmbio automático. Eu acho que faz falta um câmbio automático para esse motor TSI. Poderia ser até um automatizado de monoembreagem, mas seria legal um de dupla embreagem, um DSG, né? A única coisa que eu acho que faz falta, algumas pessoas reclamam também do fato dele não conter vidros elétricos traseiros. Isso aí eu acho uma irrelevância, porque se você olhar na Europa, o Up nacional ele foi alongado, né? Então, o modelo europeu ele tem um vidro até menor e esse vidro aqui é basculante. Aqui eles alongaram, o vidro conseguiu ficar maior, eles permitiram que o vidro descesse, mas na versão de 4 portas do Up vendido na Europa, esse vidro ele não desce, ele bascula aqui, né? Então é isso, pessoal, aí só algumas considerações do ponto de vista estético do Up, que eu particularmente gosto muito, acho o design muito bem resolvido, muito bonito, muito agradável, um carro que na Europa já está desde 2011 e não envelhece, um carro que não envelhece, incrivelmente tem um design muito, muito bem resolvido. Então é isso, esse é o Up TSI com 11 mil quilômetros. Bom, pessoal, então esse é o Volkswagen Up 2018 na versão Connect. Nós já fizemos um vídeo desse carro, logo que ele chegou a gente fez uma avaliação completa e esse carro ele já está com 11 mil quilômetros. Ele foi avaliado por uma série de jornalistas, então o carro andou na mão de muita gente, sob condições em muitos casos bastante desafiadoras, né? Porque o pessoal pega o carro para fazer testes e não alivia. Então é um carro que está aí com 11 mil quilômetros, porém isso é representativo de um uso até um pouco mais prolongado para uma pessoa normal que vai tomar cuidado. Será apenas um único motorista ao longo de todo o período. Então é interessante, a gente resolveu fazer essa avaliação para saber como que está esse carro com 11 mil quilômetros, que eu acredito que se fosse num uso normal, ele representaria aí em torno de 25 mil quilômetros para um uso convencional. Então, a primeira coisa, em relação aos pneus,
eles estão praticamente novos, né? O desgaste foi muito pequeno principalmente no pneu traseiro, que é onde não tem tração. E vamos avaliar aqui os pneus dianteiros, né? Também estão aí com muita borracha. Então esses são pneus aí que vão rodar aí tranquilamente 60, 70 até 80 mil quilômetros. Os pneus estão muito bons. Esse modelo Connect, é importante considerar que ele não está mais sendo produzido, ele foi substituído pelo Up Pepper, né? Então esse era uma versão baseada na versão Move, que é a versão intermediária, com o motor TSI. Lembrando que nessa linha 2018, o Up TSI ele tem uma identificação tanto aqui na dianteira, com essa faixa preta, e tem também aqui na lateral esse emblema TSI, que indica também se tratar de uma versão turbo, com motor turbo, né? E na traseira, tradicionalmente, essa tampa traseira preta que já vinha no outro. Então você tem uma identificação 360 graus do carro. Essa versão Connect, ela vem com essas rodas específicas, são rodas diferenciadas, e aqui a gente já pode ver que o pessoal talvez não tomou muito cuidado na hora de fazer a carga, né, de bagagens, e acabou machucando um pouco a pintura aqui do Up. Esse Up Connect, uma coisa que a gente acha que realmente faz falta, ele não tem o sistema Save, que é aquela divisão aqui no porta-malas, porque o Up tem um porta-malas com 285 litros, é um porta-malas bom, levando-se em consideração o tamanho do carro, porém falta aqui o Save, né, que existia antes na versão anterior, né, que era do Move. Em relação então à carroceria, ela está praticamente, com exceção desse problema, desses riscos, né, que tem na tampa do porta-malas, a gente não tem mais maiores reclamações. O carro realmente está íntegro, todas as peças estão muito bem colocadas, não teve nenhum tipo de problema, não há nenhum ruído de peças soltas. Então o carro está como novo, como 0 km, exceto o fato daquelas questões ali, né? Principalmente externamente. Fechamento de portas é uma questão que indica, né, a situação do carro, né? Então você pode ver o Up, ele tradicionalmente tem essa batida seca, né, de portas, né? E a hora que você bate a porta, você sente uma solidez estrutural, né? Uma característica muito interessante do Up, ele tem um índice de rigidez estrutural de 17.800 Nm por grau, então é um nível altíssimo, é o mesmo nível do Honda HR-V. Isso acaba fazendo com que, primeiro, você percebe isso quando você bate a porta, e não é apenas um resultado de você ter emborrachamento duplo aqui, é porque o carro realmente tem um nível de rigidez estrutural muito elevado, tá? Outros carros, para você ter uma ideia, o Fiat Bravo, por exemplo, tem 11.000 Nm, né? O novo Polo tem 19.000 Nm por grau, então você precisa de uma carga de 19 toneladas para torcer a carroceria em 1 grau, então é um nível muito elevado mesmo. Em relação ao interior, a gente pode dizer também que ele está muito íntegro, tá? Nesses 11.000 quilômetros já foi usado por muitas pessoas. O banco do motorista está com uma conformação perfeita, sem qualquer tipo de deformação. Já foi usado por vários biotipos de pessoas mais altas, mais pesadas, mais leves, em geral, então, e continua muito bom. O revestimento, esse volante aqui, ele é revestido em couro, ele também não perdeu a sua texturização, está perfeito. Então, em relação ao interior, ele está realmente muito bom. Lembrando que essa versão é a versão TSI, que tem o pacote Composition Phone. Então, todos os Ups vêm com esse sistema, que é o sistema de suporte, né, de celular, que inclusive virá também no Polo, né? Que inclusive, se você quiser tirar, você tira ele aqui. Mas o aspecto interessante é que ele tem uma tomada USB aqui atrás de alta amperagem. Então, se você quiser carregar o seu celular, basta fazer a conexão aqui, né, da tomada USB, e você carrega o seu celular. Inclusive aí o fio não vai ficar
não vai ficar circulando aqui no meio do painel, entendeu? E ele fica aí posicionado, né? E você pode colocar aqui o carregamento, né? E o fio não fica passando aqui, né? Então, inclusive tem um sistema que eu não baixei aqui, eu já tinha baixado, mas eu resolvi não baixar de novo, mas é um sistema que ele faz a integração com o sistema do carro e inclusive com um GPS offline. Então funciona super bem, você pode comandar todos os sistemas do carro, então basta descer o aplicativo grátis e é bem legal. Esse modelo também ele tem um sistema de iluminação ambiente, que como está claro aqui vocês não vão ver, mas a gente já mostrou em outras vezes. O painel com contagiros muito grande, todas as informações aí, mas é interessante que o painel está muito novo, então o interior em geral realmente do carro está realmente muito íntegro. Um carro aí que vocês podem ver, trajeto total aí 19.939, quase 11 mil quilômetros, mas esse é um carro de uso, né? É um uso bem pesado, não é um uso convencional, então por isso que eu acho que corresponde a uns 25 mil quilômetros, tá? Aqui a parte traseira também está inteira, tudo assim sem deformação, sem nada, então ele realmente impressiona. Evidentemente não é uma quilometragem muito alta, mas é uma quilometragem já bastante avançada. Então essa versão Connect, né, ele tem sensores de estacionamento traseiros, tem já o sistema de som, essas rodas, as maçanetas pintadas na cor do carro, elementos indicadores de direção, faróis de neblina, está presente em todas as versões Up TSI, e essa grade dianteira com elemento cromado. Então é isso. Agora vamos ver então como esse Up TSI comporta dinamicamente. O comportamento dinâmico do Up TSI com 11 mil quilômetros. Esse carro aí, como a gente já disse, já foi usado por muitas pessoas. Então é um carro que ele corresponde a um uso comum bem mais avançado, seria no mínimo o dobro, em torno de 20 mil quilômetros. E ele, a gente já mostrou externamente essa versão, o Up TSI, né, segundo a Volkswagen, ele acelera de 0 a 100 em 9,6 segundos. E isso ele continua assim. Nós já fizemos um teste de longa duração e o Up TSI ele realmente é incrível. Agora, a principal objetivo desse vídeo é saber se ele está íntegro, né? Então a gente veio aqui, tem alguns lugares um pouco irregulares nessa pista. A gente vai passar exatamente aqui no meio. A gente está passando na L4 Norte, em Brasília, né? Aqui fica atrás da UNB, a Universidade de Brasília. Todo mundo sabe que essa região aqui, especificamente atrás da UNB, tem um asfalto bastante comprometido, né? E dá pra gente ver se tem ruído interno, se tem algum ruído de peças soltas e tal, né? E aí, vocês estão vendo, tô bem na pista central, que ela é muito irregular, tem algumas crateras e tal. E realmente o carro não tem ruído absolutamente nenhum, nem de peças soltas, nem nada. Então é uma coisa que me impressionou bastante, porque o Up, a gente sabe, né, o painel é inteirinho de plástico rígido, porém ele acaba adotando buchas de pressão, que é um recurso muito usado em carros premium. E aí vocês estão vendo aí, ó, o carro passa em irregularidades e você não ouve nada. Então isso aí é bastante interessante, apesar de ser um carro ainda com relativamente pouca quilometragem, mas ele indica, né, que tem um padrão de construção muito elevado. Uma coisa que a gente já tinha observado também no nosso outro Up. Nós já fizemos teste de longa duração com 3 Ups, aí ó, um MPI, um iMotion e um TSI. Os 3 passaram de 20 mil quilômetros íntegros, né? Enquanto que a gente já fez teste também com outros carros, o Ford Ka, por exemplo, com 3 mil quilômetros, ele estava muito barulhento, muitas peças, já tinha peça do painel que tinha caído. Foi realmente, causou uma má impressão Ford Ka. Agora o Up, olha, estamos andando aqui e realmente você não ouve, você ouve nada, não ouve nada, não tem nada. Então essa questão de solidez estrutural do Up é muito interessante. E uma questão de venda também, né? Nós não tivemos problemas nenhum para vender os 3 Ups que nós fizemos, o teste de longa duração. Eles foram vendidos em questão de uma semana. Anunciei e vendi no preço
muito próximo da tabela FIPE. Então é um carro que tem uma liquidez muito grande, porque ele tem fama de que é um carro muito econômico. Aqui ele está dando consumo médio de 2,9, ele está com gasolina, mas é porque o pessoal pisa, né? Esse carro aqui é um carro de teste. Então vários jornalistas de vários órgãos de imprensa estão andando com esse carro, e os caras pegam esse Up TSI aqui, eles ficam acelerando, porque sabe que o carro anda bem, é legal, você dá aquela colada, né? O desempenho dele realmente é incrível, né? Dá vontade de ficar acelerando toda hora, mas não dá para ficar acelerando, senão você vai acabar incorrendo em superando algum limite aí de velocidade de forma inadvertida, né? E realmente é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque esse carro anda muito. Agora, aliás, algumas considerações sobre performance. Vocês podem ver, eu estou em 5ª marcha aqui, a 80 por hora, e não é necessário reduzir. Você pisa, ele desenvolve, entendeu? Evidentemente, se você reduzir, aí ele vai andar, ele retoma muito rapidamente. Então, um carro efetivamente muito agradável de ser conduzido. Tem que se levar em consideração também que é um carro com entre-eixos curtos, então ele não terá o nível de estabilidade, porque isso aqui é desempenho de carro esportivo de alguns anos atrás, tá? De 0 a 100 em menos de 10 segundos, se você colocar etanol, se você acelerar do jeito que ele acelera aqui, isso aqui é desempenho de carro esporte. O problema apesar dele é um carro estável e tal, mas ele tem limitações estruturais, que não é nem estruturais, são limitações, eu diria, geométricas, né? O fato de é um subcompacto com entre-eixos curtos. Então, se você for fazer uma curva de raio longo, você não pode abusar, porque ele não é um carro preparado para isso. Tanto é que o objetivo dele não é ser esportivo, o objetivo desse carro é ser econômico. Realmente ele é um dos carros mais econômicos. Hoje ele é o campeão do Inmetro, né? Faz 16,1 km por litro de gasolina no Inmetro. Isso aí, tranquilamente ele faz mais aqui. A gente já conseguiu 18 nesses percursos aqui. Então é um carro realmente fantástico, fantástico mesmo, muito agradável, muito gostoso de dirigir e também muito silencioso. Importante considerar que essa versão, que é a TSI, ela usa buchas hidráulicas, né, no motor. Então ele tem um isolamento em termos de vibrações maior ainda. Apesar de ser um motor 1.0 com muita potência, você praticamente não percebe nenhum tipo de vibração, de sentimento, de uma sensação de vibração aqui transmitido do motor quando você acelera, né? Então isso aí é uma coisa bem legal, e transmite também qualidade. A posição de dirigir é perfeita, e é interessante também porque é o seguinte: você pode ajustar tanto a inclinação aqui do volante quanto a altura do assento de forma milimétrica. Então pessoas de qualquer estatura, de 1,40 m a 2 metros de altura, podem andar nesse carro e conseguem uma boa estatura com segurança, com uma boa abertura aqui para o teto. Aqui, ó, tem uma curvinha que a gente sempre faz, como a gente já disse, tem que tomar cuidado, mas ele não tem controle de estabilidade. Mas vocês viram, né? Fiz a curvinha e ele vai bem. Então é um carro que tem uma estabilidade. É lógico que ele não vai ter a mesma estabilidade de um Golf, mas ele, assim, inclusive ele para estrada ele é muito bom. No nosso teste de longa duração que a gente fez no Up, a gente fez um teste de estrada. Ele se mostrou, esse carrinho aqui, que é um subcompacto, ele se mostrou um estradeiro realmente competente, versão TSI, porque ele tem uma estabilidade direcional mesmo a altas velocidades. A hora que você tem que fazer uma ultrapassagem, você está numa rodovia a 120 por hora, você vai ultrapassar, você vai chegar a 150, 160, e ele transmite muita segurança mesmo em rodovia. O Up, com esse, apesar de ser um modelo subcompacto, então é um carro que agrada tanto em cidade, porque ele tem um raio de giro muito curto. Aliás, é o menor raio de giro. Nunca dirigi um carro com raio de giro tão curto que nem esse, né? Não sei se vocês sabem o que é raio de giro, mas raio de giro é o raio, né? É a distância em metro do círculo que você consegue fazer em um carro numa manobra de esterçamento. Vocês podem ver, é isso aqui, ó. Quanto menor o raio de giro, mais ágil ele é em cidade. Olha aqui, ó.
eu faço um contorno aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui eu tô fazendo o giro. Esse giro é muito pequeno, o círculo é muito pequeno. Então você consegue manobrar ele de forma muito tranquila em cidade, né? Ele cabe em qualquer vaga. É interessante que você chega nos shopping centers, na hora que você vê uma vaga, você simplesmente embica e vira e você praticamente não precisa fazer manobra. Então é um carro muito leve, muito agradável de ser usado em cidade, e é isso que é interessante dele, né? É um carro que ele é um subcompacto por excelência, é um city car, é um carro para usar em cidade, mas ele é um carro que é competente para a estrada também, principalmente essa versão 1.0 TSI. Então é isso aí, essas nossas considerações. Eu gostei muito, fiquei impressionado positivamente pelo fato de ter pego o carro que 3 ou 4 meses depois passou na mão de muita gente, e o carro realmente está muito inteiro, tá? Então é isso aí, a nossa avaliação sobre esse Up TSI com 11 mil quilômetros, mas que num uso convencional eu acredito que corresponda a algo como 20, 25 mil quilômetros. Olha como que é legal você ter um carrinho com potência aqui, ó. Você tem que entrar numa via de alta velocidade, você acelera aqui, ó.